muitos aqui de casa, onde está. Vamos juntos pensar em Jesus, vamos equilibrar nossas energias, e vamos pensar que cada dia é um dia de oportunidade, de amor, de possibilidade de fazer o bem. Sabemos que é difícil, entramos no material e no mundo espiritual, que não é visto, não vemos, não pegamos, não só sentimos às vezes, e que o mundo material é muito forte, nós nascemos com possibilidades de concorrência, sermos superiores para poder vencer esse mundo que aparentemente é um mundo de pessoas que estão concorrendo conosco, quando na verdade não é assim. Nós somos todos irmãos, nós somos a mesma essência. E nós vamos ver hoje, no nosso exórdio, algo que nós fazemos bastante. E o tema é do livro Pão Nosso, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. O tema é oferendas, ou seja, o que nós oferecemos a Deus. E Paulo, como sempre no apóstolo Paulo, em Hebreus, ele diz: porque isso fez ele, uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Nós vamos ver o que Jesus provou através da sua própria doação. O som está ruim. Eu perguntei no início. Vou me aproximar mais. Alguém está reclamando? Manuel, como é que está o som para você, Manuel? Ok? Dona disse o som. Alguém está falando que está com um problema. Então Emerson, desculpa aí, Emerson, algum problema está acontecendo aí, mas os outros estão. A chamada está dizendo que está baixa. Então, bom, vou tentar ficar mais próximo aqui a câmera para poder ter uma visão melhor, falar mais alto, talvez. Pode continuar, viu? Tranquilo. Ok. Então, sobre oferendas. O que é que o texto diz? As criaturas humanas vão sempre bem na casa farta, ante o céu azul. Quando tudo está bem, ótimo, maravilhoso. Né? Entretanto, logo surgem dificuldades. Elas à procura de quem as substitua nos lugares do aborrecimento e dor. Muitas vezes pagam preço elevado pela fuga e adiam infinitamente a experiência benéfica a que estão convidadas pela mão do Senhor. Então, é aquele caso de quando está tudo bem, nós não lembramos de nada, né? No máximo, ao dormir, obrigado. E quando tem um problema, o primeiro problema que tem a culpa é de Deus. Nós vamos blasfemando, e nós vamos ver lá na frente que, historicamente, nós oferecíamos sacrifícios, fazíamos oferendas para poder diminuir nossa consciência, né? Nossa consciência. Continuando, em razão disso, os religiosos de todos os tempos estabelecem complicados problemas com as oferendas da fé. Então, cada tipo de religião utilizava, nós vamos ver aqui historicamente, sacrificava animais, sacrificava-se crianças. Gisélia, seja bem-vinda, Gigi. Está me ouvindo bem? Com o escoar do tempo, o homem passou a matança de ovelhas, touros e bodes nos santuários. Nos ritos primitivos não teve qualquer hesitação. Teve até sacrifício de jovens e crianças. Então, o homem era muito ligado à natureza. Quando tinha uma seca, quando tinha um problema grande e sério, ele ia falar com Deus, ele negociava com Deus. Meu Deus, eu estou estranho, mas eu vou dar meu filho, a minha filha virgem para o Senhor. Aí matava a menina. Logicamente, matava dos pobres, não era da filha dele, não, né? Matava, pegava alguém, um aldeão, naqueles feudos, e mandava matar. Quem é a menina mais bonita e virgem da aldeia? Mata. Vamos oferecer a Deus. Este era o sacrifício. Sempre terceirizamos os nossos problemas. Né? Depois nós vamos ver que lá na frente fizemos indulgência, comprávamos
Deus, né? Eu estava falando para o Manel antes, eu acho que o mundo era muito mais simples antigamente. Porque a gente já tinha um acordo, né, pré-estabelecido com São Pedro, a gente chegava lá, chegava com a carta de alforria, olha, São Pedro, eu fui um homem bom, mas eu fiz. Eu paguei por isso, né, fiz alforria, minha alforria, olha a minha carta de indulgência. Aí São Pedro analisava, disse, você foi um bom rapaz, pagou bem, eu acho que você vai para tal lugar. Isto não é verdade. Nós vamos ver e aprender que a nossa consciência vai dizer quem somos nós. Então, cuidado com essas falsas negociações, porque tem um caso aí de João, né, que uma senhora, o padre estava precisando arrumar a igreja, e falou com ela, e ela ajudou a cuidar da igreja, e depois, quando ela desencarnou, ela foi para um lugar não muito bom, e o padre estava lá, e ela disse, cadê? Aí quer dar uma surra no padre, aí o padre pega, não pega, e ela disse, não foi isso que você me prometeu. Não, eu não sabia, mas foi isso. Você me prometeu, eu lhe dei dinheiro. Então, isso é comprar consciência. Então, a gente terceiriza os nossos problemas. Né? Vamos continuar, então. Então, por muitos séculos, perdurou ainda o plano de esmolas, contribuições em preciosidades e riquezas destinados aos serviços do oculto. Quantas vezes eles davam dinheiro? Quem assistiu o filme aí de Maria Madalena, vê lá as negociações que tem lá com o sacerdote, quando ele ia pecar mais, ele doava mais. Aí tinha até o caso, o rei dos judeus na época, o Herodes, pegar a sobrinha, né? E ele não tinha, ele sabia que era uma coisa errada, e ele foi negociar com o sacerdote. Aí já foi dando dinheiro. Ó, eu sei que eu vou fazer isso. Também, tome ouro. Mas peraí, eu vou pecar mais ainda do que isso. Tome mais ouro. Então ele fazia por antecipação, comprando por antecipação. Continuando, com todas as demonstrações, porém, o homem não procura senão aliciar. Olha a palavra que nós fazemos. Nós aliciamos a simpatia exclusivista de Deus, qual se o pai estivesse a um particularismo terrestre. Então, algumas vezes a gente fica fazendo negociações. Eu vou dar isso, você é um bom rapaz, escondido de todo mundo, vou fazendo tudo errado e, ao mesmo tempo, indo fazer uma caridade, seja na igreja, padre, ou em qualquer lugar, vou dar dinheiro para aliviar a consciência. Seria a mesma oferenda, mudou só a forma. Mudou só a forma. Antes animais, antes crianças, sacrifícios. Tanto que Jesus, na hora que ele mandou fazer uma chateou-se lá no mercado, que quebrou tudo, lá das bancas, era que estavam fazendo isso, negociando sacrifício, né, dos animais. E ele sabia que aquilo era uma negociação errada. Então, vamos continuar. Então, com todas as demonstrações, porém, o homem não procura se aliciar, ou sobre nós, aliciamos, tentando burlar Deus, fazendo negociações. A maioria dos que oferecem dádivas materiais não procede assim, tá? Em dádiva material. Ante as casas da fé, por amor à moda divina, a obra divina, não posso deliberado comprar, a palavra é essa, comprar o favor do céu, eximindo-se o trabalho de autoaperfeiçoamento. A base do que nós estamos aqui fazendo na Terra é evoluir. Só se evolui através da reforma, do autoconhecimento, das mudanças daquilo que estamos fazendo errado. Então, qual de nós, vamos fazer um exercício juntos, vamos pensar pouco, 10 anos atrás, o que éramos espiritualmente hoje, em termos cronológicos somente, não. Vamos pensar espiritualmente. O que eu era 10 anos, 20 anos atrás? Nós somos os mesmos? Faríamos as mesmas besteiras? Sim, claro. Se somos iguais, não temos em nada. Então, cada oportunidade que acontece, cada oportunidade que nós recebemos, é motivo de fazer reforma, de sermos melhores. Vou repetir o que eu gosto muito de dizer. Não esperemos grandes obras. Nós não somos missionários. Eu não conheço nenhum.
Tem umas pessoas melhorzinhas do que outras por aí. Mas o missionário é outro modelo. A gente está aqui para fazer pequenas caridades que são grandes para Deus. Deus não. É igual a moeda, a história do roubo. E quando se rouba R$ 1 ou rouba R$ 1 milhão, é a mesma coisa. Não é o valor monetário. Então, na nossa consciência, a gente criou essa coisa, né? Que nós somos materialistas. Não, se eu roubar pouco, não tem problema. Se eu roubar muito, ladrão é que rouba muito. Não. Não existe essa escala. Não existe essa escala. Fica tentando aliciar, comprar, em vez de se autoaperfeiçoar. E concluindo, diz assim: nesse sentido, contudo, o Cristo forneceu preciosa resposta aos seus tutelados do mundo. Aí Deus mandou Jesus para cá, para provar que é possível ser humano e ser bom, amoroso, perfeito. E um dia chegará a mudar. Eu gosto de falar de Jesus sempre como, além de educador, modelo. Porque Deus, como é formador de tudo, ele disse: eu vou tentar provar para vocês que é possível ser tudo isso de bom, passando pelas mesmas provações que vocês. É muito fácil falar, é muito fácil você falar, alguém falar na coisa se você nunca viveu. Jesus viveu. Jesus foi tentado. Jesus sentia dor. Jesus também passava por tudo, pelos problemas que nós passamos. Tentaram comprar, tentaram modificar isso nele. E ele não, ele passou lá no deserto, né? Tem lá os 40 dias no deserto, ele ficou pensando, o diabo foi lá, né? Na verdade, o símbolo do diabo, né? Da tentação. Ei, venha comigo, você vai ser o mais rico do mundo. Eu já sou rico, para que eu quero isso? Então, Jesus passou por tudo que nós passamos. Só que ele é um espírito já evoluído, né? E nós um dia seremos iguais a ele, porque ele já foi. Todos nós nascemos pobres ignorantes, pequenos, mas milhões de anos que passaram. E alguns de nós evoluíram muito mais que os outros. Então vamos ver o que Jesus fez. Se a oferenda de Jesus, que nós sabemos que foi o próprio corpo, né? Então, nesse sentido, Jesus, Cristo, forneceu preciosa resposta aos seus tutelados a nós. Há mais de 2000 anos, longe de pleitear quaisquer prerrogativas, não enviou substitutos ao Calvário ou animais para sacrifício nos templos, e sim abraçou ele mesmo a cruz pesada. E dando a favor das criaturas, olha que imolar é matar sem sacrifício a divindade. Ele se imolou, né? E dando a entender que todos os discípulos serão compelidos ao testemunho próprio no altar, própria vida. O que ele quer dizer com isso? É que ele não terceirizou, olha, ele não terceirizou a dor dele. Aí algumas pessoas dizem: como é que Jesus, que era que conseguia mexer com o oceano, Jesus que conseguia mexer com tudo, ele foi lá. Por que ele não deu um jeito de dar uma tempestade, matar todos os romanos que estavam querendo matar, fazer aquilo com ele? Era muito mais simples, já que ele era forte, tinha poder sobre a natureza, representava Deus. Ao contrário, ele fez, perdoou. É um modelo que nós precisamos. Quando ele falava lá, perdoar 7 vezes, 70 vezes, ele estava querendo dizer com isso que ele perdoou. Pai, tem piedade, ele não sabe o que faz. Quantas vezes de nós, e algumas pessoas que a gente questiona muito, a gente fala, amar ao próximo como a si mesmo, né? Amar a Deus, que é o principal mandamento, e amar ao próximo a si mesmo. Quantos de nós passamos por algum processo de ruptura, de assalto, de assédio, de violência, e a gente consegue ver o próximo lá com amor? Roberto, Oi. tá me ouvindo? Sim. Tá me ouvindo? Assim, que o pessoal tá dizendo, eu tô vendo aqui, que o som tá ruim. Tem algum problema com o seu som? Tá Só para cortado. uns?
É a Você conexão. também está assim? E eu Eu digo estou assim, falando porque só alguns. Jonas, você está ouvindo bem? Manuel, você está ouvindo bem, Manuel? Manuel, Oi, ô Roberto, de vez em quando tá dando umas falhadas, como se a internet tivesse com sinal ruim. pode ser, entendeu? A internet é a comunicação, né? Mas eu não tenho como. Eu vou falar mais próximo aqui, tá? Vou mais próximo da câmera, que ela tem o som, a gente tem que tentar fazer isso. Tentei mas fazer pelo tudo celular bem. no início, talvez tivesse começado a ver. Oi, Mas vá. tá bom. Então, voltando, pessoal. Então, quando a gente iniciou aqui falando de oferendas, a gente viu que, historicamente, o homem, ele sempre contemplou a natureza e sofreu cada coisa que sofria, ele procurava terceirizar isso, ele procurava negociar com Deus, aliciar Deus. E fazia sacrifícios, dava animais, até crianças, para aliviar isso, quando tinha uma peste, quando tinha algo que incomodava ele. Veio Jesus e Deus nos deu o filho dele. E o filho dele não terceirizou, ele assumiu isso. Aí a gente não precisa ver Jesus como sofredor que está na cruz e a gente vai ficar sempre na cruz. Não, ele desceu da cruz, ele deu exemplo, mas ele provou que é possível amar, mesmo na adversidade. Eu acho que a grande lição é essa, que ele provou que as pessoas estavam lá imolando ele, humilhando ele, e ele poderia, sei lá, com um piscar de dedos, modificar tudo. Ele poderia fazer com que a natureza jogasse raios, matassem todos, né? E não seria Jesus, porque ele já sabia o que iria acontecer. Ele avisou antes aos discípulos que ele tinha uma missão, e a missão dele era dar exemplo. Dava aquilo para que nós pudéssemos entender. Mesmo na carne é possível amar, perdoar. Mesmo no sofrimento é possível passar por tudo isso. Quantos de nós, isso serve de nossa lição, pessoal. Então a gente precisa para outro realmente como o irmão, como Jesus. Eu gosto muito de encarar assim, o Jesus como o irmão mais velho, atencioso, e Deus como pai, que criou. Então, porque assim, algumas pessoas confundem, porque ele mesmo já fez tudo, eu não pensava nisso, mas precisou sim, para provar que nós somos materialistas. Nós precisamos sentir na fé, ver alguma coisa concreta. E isso foi concretizado através de Jesus. Um homem, seu pobre, né? E ele, pela sabedoria, pela consciência, ele provou isso. Tá? Então, o que nós precisamos é sempre entender que não adianta negociar, aliciar Deus. Primeiro, Deus não se importa com o que nós fazemos, porque nós temos que ter a nossa consciência. Então, nós temos uma coisa chamada consciência. O livre-arbítrio é isso. Até o momento de pensar na ação é livre-arbítrio, depois é a consequência. Então, nós temos a capacidade de saber o que é o bem e o mal. Geralmente a gente sabe muito bem fazer o mal, né? Bem, a gente, como diz o apóstolo Paulo, porque eu quero fazer o bem e o mal me vem. O que será? Porque nós temos cristalizados em nós inúmeras encarnações do mal. Nós, como estamos em escala evolutiva, aquilo foi deixado para lá. Mas não há um olho por olho, dentro por dentro na ação e reação. O amor vence tudo. Então, você pode ter sido de um espírito que já fez muita coisa que todos nós estamos aqui fizemos, senão não estávamos nesse planeta. Estamos num planeta de provas e expiações. Estamos aqui para aprender. Você pode ver aqui como uma escola, ou como uma prisão, ou como um pântano. Escolha. É sua escolha. Agora, quanto a negociar e oferecer coisas para diminuir a sua consciência, não vale a pena, porque é perda de tempo. Mas eu hoje estava conversando, a pandemia nos fez, e disse até a Joana diz isso no telefone, a gente hoje
está fugindo das ilusões. A gente não tem mais onde fugir, porque na pandemia agora tudo se potencializou. Tudo potencializou, porque você está trancado. Quando antigamente você estava trancado, não, eu vou sair, vou para o shopping, eu vou comprar, eu vou mudar isso. Você tinha saídas ilusórias. E agora nós estamos trancados. A força para pensar, eu comigo mesmo. Então, tudo é potencializado. O bem se potencializa, ou o mal também. Então, se você começar a pensar coisas, prejudicar os outros, e vingança, os irmãos também espirituais de vingança estarão ao nosso lado, só orientando, faça por aqui, faça por esse. Do mesmo jeito, quando nós pensamos no amor e na caridade, também receberemos instruções de amor e caridade. Então, a nossa sintonia é que vai determinar quem somos. Sempre. Sempre. Tá? Então, nós estamos já vamos agora já nos preparar. Então, agradeço aí a atenção e espero que tenham entendido, apesar de estar baixo o som. E vamos agradecer a Jesus, nos preparar para ouvir o Manuel, a sua palestra, e que possamos hoje sair daqui, quando tudo acabar, com mais informações, com mais conhecimento, e principalmente com mais responsabilidade. Porque o que nós temos, nós somos trabalhadores de última hora. Não tem mais tempo para gente. Não existe mais tempo de brincadeira. Deixar para amanhã. A pandemia está dizendo isso. Nós amanhã poderá estar em outro. Tá? Então, que Jesus nos ampare, nos oriente, e Ele está no leme. Nosso irmão mais velho está nos orientando sempre. Obrigado, então. Manuel. Tem que dar tchau, Manuel, para todo mundo dar tchau. Tchau, Júnior, 18, tem que falar, gente. Não dá, tem que falar, tem que falar. Esse momento é o momento do tchau. Olá, pessoal. Oi, gente. Olá, gente. Boa noite. Tudo bem com vocês? Todos estão me ouvindo bem? Todos, beleza? Manuel. Ouvindo bem você. Graças a Deus. Roberto, como não poderia deixar de ser, né? São muito interligados os assuntos, uma coisa puxa a outra. E você falou aí lei de Talião, eu tinha escrito aqui lei de Talião. Você falou nos vendilhões do templo que Jesus mandou sair. Né? Eu tenho lá minhas dúvidas se usou daquela brutalidade toda que dizem, que eu não acredito nisso, mas tudo bem. Mas os vendilhões voltaram, viu? Os vendilhões voltaram. E agora não estão só vendendo bode, cabra, não. Eles estão vendendo a palavra. E caro. Até feijão tá caro, né? Até feijão tá caro. Mas, como nós vivemos num mundo de provas e expiações, que é justamente o nosso tema de hoje, capítulo 3 do Evangelho, segundo o Espiritismo, há muitas moradas na casa do meu Pai. E o nosso capítulo de hoje é mundo de expiações e provas. E hoje, particularmente, nós estamos vivendo isso, né, ao pé da letra. Essa situação em que vivemos hoje está nos levando a viver, está nos conduzindo isso a viver as expiações e as provas ao pé da letra. Em alguns casos, nós estamos transformando as nossas provas em expiações. Levamos dessa forma. Porque o que compreendemos por expiação, né? Aí eu fui lá buscar no Google, no dicionário, que quer dizer expiação. Oi? Doutor Google, Diana chama do doutor. Doutor Google. Então, expiação. Purificação de crime ou faltas cometidas. Meio usado para expiar-se, penitência, castigo, cumprimento de pena, sofrimento compensatório de culpa.
E é isso que a gente está mais ou menos vivendo hoje. Nós estamos sendo, infelizmente, cerceados de muitas coisas. Nós estamos vivendo situações dolorosas, materialmente e espiritualmente. Todos nós que caminhamos por esse caminho do espiritismo, que temos uma noção da, da imersão fluídica que vivemos, estamos sentindo, né? Doenças físicas surgindo em nós, em alguns de nós, que a gente não consegue meio que encontrar explicação, não consegue entender por quê. Eu estou com o estômago ferrado, não sei de quê, meu ouvido amanhece o dia sangrando, vou procurar, não tem nada, meu fígado está gordo, o negócio está complicado. Então, aparece dor nas costas. Nós vivemos imersos em energias muito dolorosas. Nessa situação, principalmente, que a gente está vivendo, em que estamos tendo tantos desencarnes coletivos, né, diariamente no nosso país. Só dessa pandemia, só desse vírus, desencarna, coloca-se aí 1.000 e tantas pessoas, o que são registrados. Então, muita dor. E isso nós vivemos imersos nisso, nós sentimos, né? Como co-criadores disso, nós sentimos. E como nós estamos em período transitório no mundo, né? Os mundos estão evoluindo, conosco não é diferente, nós precisamos seguir essa trilha. É o momento da hora final, né? A separação do joio e do trigo, as máscaras caindo, as fantasias se desfazendo, né? A André Luiz diz: abandone as ilusões antes que as ilusões lhe abandonem. E nós vivemos um mundo de ilusão. A grande maioria de nós, né, nós seres humanos, vivemos um mundo virtual. As pessoas estão vivendo um mundo virtual. E quando se depara com o mundo real, se desespera. As pessoas, o índice de violência doméstica aumentou absurdamente, porque as pessoas não conseguem conviver entre si. Abusos. Quer dizer, que situação nós estamos? Que não temos condições de viver em comunhão com nossos familiares, né? Aqueles que têm o mesmo sangue, aqueles que nós nascemos juntos, fomos criados juntos, jogando biloca juntos, brigando quando era criança, que nós não temos capacidade de viver juntos. Marido e mulher que fizeram a promessa de ser fiéis, de estarem juntos na saúde e na doença, nessa situação. Uma das maiores sequelas que essa pandemia hoje está deixando, é psicológica. As pessoas estão ficando transtornadas. Porque no momento em que somos obrigados a mudar, no momento que temos que acelerar o passo da mudança, aí a gente se descompassa totalmente. Mas, vamos à leitura do Evangelho. Mundo de expiações e provas. Que vos direi dos mundos de expiações que já não saibais, pois basta considereis a terra em que habitais. A superioridade da inteligência em grande número dos seus habitantes indica que ela não é um mundo primitivo, destinado à encarnação dos espíritos que acabaram de sair das mãos do Criador. As qualidades inatas que eles trazem consigo constituem a prova de que já viveram e realizaram certo progresso. Mas também os numerosos mostram inclinados representam indício de grande imperfeição moral. Por isso, Deus os colocou no mundo ingrato, para expiarem aí suas faltas através de trabalhos penosos e misérias da vida, até que mereçam passar para um mundo mais feliz. Vou dar uma pausinha aqui.
e retorno ao início. A superioridade da inteligência em grande número dos habitantes, indica que ele não é um mundo primitivo. Embora nós vejamos comumente atitudes totalmente primitivas por parte de alguns de nós, não vivemos num mundo totalmente primitivo. Nós temos inteligência. Nós temos uma determinada evolução. A quantidade inata que eles trazem consigo constitui a prova de que já trazem consigo provas de que já viveram e realizaram um certo progresso. Nós temos o progresso, nós temos a evolução, mas a evolução pela inteligência. A nossa evolução é limitada pela inteligência. O que nos falta, como o próprio Evangelho diz aqui, os numerosos vícios que mostram inclinados representam indício de uma grande imperfeição moral. A grande evolução que nós necessitamos hoje é moral. Nós temos a evolução pela inteligência. O homem tem uma capacidade muito grande. Desenvolve máquinas, desenvolve a inteligência artificial. O homem tem uma capacidade linda. Lamentavelmente, por não ter uma evolução e um progresso moral, ele faz mau uso da sua inteligência. O homem se autolimita. O homem se limita por não trabalhar a sua evolução moral, a sua evolução espiritual. É como aquela situação que a gente fica tratando a matéria quando a doença é do espírito. Nós somos espíritos milenares. Nós temos várias e várias encarnações anteriores. E precisaremos ter mais várias e várias e várias encarnações posteriores? Sabemos a nossa necessidade de evoluir. Sabemos as nossas limitações. O Evangelho de Jesus nos esclarece. E por isso Deus colocou no mundo ingrato. Mas que ingratidão? Seria Deus perverso para nos colocar no mundo ingrato? Qual a gratidão que nós queremos? Temos a necessidade que as pessoas demonstrem a sua gratidão por nós? Onde não fazemos nada além da nossa obrigação? Do nosso dever moral? Do nosso dever como seres humanos? De sermos úteis aos nossos familiares, já que não conseguimos, muitas vezes, ser úteis aos de fora, aos que não têm o laço consanguíneo, sejamos úteis aos nossos familiares. E que hoje está sendo essa barreira, está sendo essa situação que a gente está vendo. As pessoas, as famílias se degladiando, se matando por dinheiro, se matando por nada. A vida, lamentavelmente, não está valendo muita coisa para determinadas pessoas. Morrem 50 e tantas mil pessoas no país dentro de 90 dias, de 100 dias. O que vemos? As pessoas estão contando vidas como números. Perdeu-se o amor pela vida humana. Estão sendo tratados pura e unicamente como estatística. Não se lembram que para 50, 51 mil pessoas que desencarnam, existem mais 100, 200, 300 mil pessoas sofrendo. E essas pessoas que estão partindo com a carga terrível de angústia, estão partindo sem saber o que é pedir perdão, é o que mais me surge aqui nas minhas preces, é a angústia de muitos por não conseguirem o perdão, por não terem tido coragem de pedir perdão, porque existe essa mazela moral chamada orgulho e egoísmo, que nos impede de muitas vezes baixar a cabeça, reconhecer que errou e pedir perdão. Onde o próprio Jesus, em momento algum, se revoltou contra os seus algozes, nós nos sentimos no direito de de tirar a vida de outros? É lamentável. Enquanto o ser humano não buscar a sua evolução moral, nós ficaremos limitados a essa evolução psicológica, ou da inteligência. Essa evolução, digamos assim, artificial, usando um termo para fazer correlação. A responsabilidade é nossa, temos que seguir adiante, temos que tratar, temos que buscar o nosso progresso. Não conseguimos diferenciar o que é fazer o mal de fazer o bem? Sabemos.
O simples fato de não estar fazendo mal, achamos que fazemos o bem, a gente está em cima do muro, essa inércia. O Livro dos Espíritos, na questão 786, povos degenerados, a pergunta feita é: mostra-nos a história que muitos povos, depois de abalos que os revolveram profundamente, caíram na barbárie. Onde neste caso o progresso? E a resposta: quando tua casa ameaça ruína, mandas demoli-la e constróis outra mais sólida e mais cômoda. Mas enquanto esta não se apronta, há perturbações e confusões na tua morada. Compreende mais o seguinte: eras pobre e habitavas um casebre. Tornando-te rico, deixaste-o para habitar um palácio. Então, um pobre diabo como eras antes, vem tomar o lugar que ocupavas e fica muito contente, porque estavas sem ter onde se abrigar. Pois bem, aprende que os espíritos que encarnados constituem o povo degenerado não são ao tempo do seu esplendor. Os de então, tendo-se adiantado, passaram para e progrediram, enquanto os outros menos adiantados tomaram o lugar que ficava vago, e que também o seu rumo terão um dia de deixar. Há rebeldes por sua natureza ao progresso? Há, mas vão aniquilando-se corporalmente todos os dias. Qual será a sorte futura das almas que animam essas raças? Chegarão, como todas as demais, à perfeição, passando. Manuel saiu. Precisamos passar. Oi? Não, você chegou. Aqui na minha. Você tinha saído, mas chegou. Ah, tá. Mas tá Não, bom, som, saiu. né? É a imagem aqui. Ah, tá. Então precisamos passar por mais quantas existências para ter o nosso progresso? Precisamos compreender que essa matéria é transitória, mas que o espírito é eterno. Precisamos compreender que trazemos determinadas mazelas de outras existências e estamos aqui para depurá-las. Seguindo com a leitura do Evangelho. Entretanto, nem todos os espíritos encarnados na Terra aqui se acham em expiação. As raças que chamais selvagens são formados por espíritos que apenas saíram da infância e que na Terra se encontram, a bem dizer, em curso de educação para se desenvolverem pelo contato com espíritos mais adiantados. Vêm depois das raças semicivilizadas, formadas por esses mesmos espíritos em via de progresso. São elas, de certo modo, raças indígenas da Terra que aí se desenvolveram pouco a pouco em longos períodos seculares, conseguindo algumas delas atingir o intelectual dos povos mais esclarecidos. Os espíritos em expiação, se nos podemos exprimir desse modo, são exóticos na Terra. Já viveram em outros mundos, dos quais foram excluídos em consequência da sua obstinação no mal e por se constituírem em causa de perturbação para os bons. Tiveram de ser degenerados por algum tempo, tiveram de ser degradados por algum tempo
para o meio de espíritos mais atrasados, com a missão de fazer que estes últimos avançassem, pois que levam consigo inteligências desenvolvidas e o germe do conhecimento que adquiriram. É por isso que os espíritos em punição se encontram no seio das raças mais inteligentes. São para estas também que as misérias da vida se revelam em maior amargura, por haver nelas maior sensibilidade e por serem mais provadas pela contrariedade e desgosto do que as raças primitivas, cujo senso moral se acha mais embotado. A Terra nos oferece, pois, um dos tipos de mundos expiatórios cuja variedade é infinita. Mas quem tem como caráter comum o fato de servirem de lugar de exílio para espíritos rebeldes à lei de Deus, estes espíritos têm aí de lutar ao mesmo tempo com a perversidade dos homens e com a inteligência da natureza, inclemência da natureza. Duplo e árduo trabalho, que simultaneamente desenvolve as qualidades do coração e as da inteligência. É assim que Deus, em sua bondade, faz que o próprio castigo reverta em proveito do progresso do espírito. Santo Agostinho, Paris, 1862. Quer dizer, muito claro, a inquietação de determinadas pessoas diante de uma perda mínima ou de um pequeno desconforto, onde tantos outros vivem sem nada. A situação de alguns que têm um apego tão ferrenho à matéria e, por ter esse apego tão grande, vivem atormentados, enquanto outros pouco têm e muito dão, pois dão o seu afeto, dão a sua sinceridade, dão o seu carinho e dão a gratidão. Porque nós cobramos muito isso. Nós somos muito bons em cobrar gratidão. Que pessoas nos rendam gratidão. E poucas vezes fazemos isso. Muitas vezes até pelo amanhecer do dia, possibilidade de andar, de trabalhar. Falou uma coisa aí, eu anotei aqui, que é muito cômodo, às vezes, para as pessoas, principalmente diante dessa situação que a gente está vivendo agora de pandemia, quando a gente propaga e compartilha a ideia do ficar em casa, do evitar o contato, e muitas pessoas dizem, para você é muito fácil, você não está passando por isso, você não tá, precisa sair para trabalhar. Eu, particularmente, se eu pudesse ficar em casa, né? De tanto estar na rua, de tanto a necessidade de me obrigar a estar na rua, eu fui acometido por isso, graças a Deus estou bem. Mas você vai dizer para uma pessoa que depende pura e unicamente daquele pão que ganha todo dia, que não tem, que tem que ganhar de manhã para comer de meio-dia, isso realmente é bem difícil. Você mandar essa pessoa não ir trabalhar. E entra aí a questão da gente se colocar no lugar dos outros. Entra aí a parte de nós fazermos um sacrifício. Entra aí a parte de nós nos conscientizarmos e ajudar aqueles que não podem. De ajudar com alimento, de ajudar com apoio, seja lá como for. Ninguém pode deixar de ajudar. E não, eu não posso, pode. Se não pode ajudar de forma financeira ou dando uma cesta básica, sei lá, dá um apoio. Às vezes as pessoas precisam disso. O caso que a gente falava outros dias, quando começamos a fazer essa transmissão online, a necessidade de muitos que sentem falta do centro, às vezes é a situação simplesmente de chegar no centro e de ser acolhido. De alguém dar um abraço, de perguntar como está, de dar um sorriso. Porque quantos de nós vivem um terror dentro de casa? Terror dentro das famílias. Famílias que se degladeiam. Pessoas que não olham um para a cara do outro dentro de casa.
e quando chega lá fora, que tem um acolhimento, e isso é muito necessário para todos nós. Quantos de nós, às vezes, só precisa que alguém pergunte, você está bem? Porque ninguém sabe o que está dentro do coração de cada um. Ninguém sabe o que cada um passa. O índice de suicídio continua. Ninguém toca mais no assunto. Talvez até pior, porque a quantidade de gente depressiva hoje é cada vez maior. Pessoas perdendo o emprego, outros não perderam ainda, mas estão correndo risco, outros assustados porque vai perder o emprego, tem filho para dar de comer e não sabe o que fazer. Entram em desespero. Eis a expiação. O momento da expiação é o momento em que a gente não consegue, acha que não vai conseguir cumprir a nossa prova, que quer abandonar, que pensa em morrer. Eis o momento de expiação. Transformemos nossa expiação em prova. Aceitemos as nossas provas com fé. Alimentemos a nossa fé. Creiamos em nós e em Deus. Creiamos, como diz o Evangelho, como disse aqui na questão do Livro dos Espíritos, Deus a ninguém desampara. Cada um de nós vai passar por aquilo que precisa para a nossa evolução, para o nosso progresso. E o mundo passa por isso tudo. Não são casos isolados. Precisamos contribuir de alguma forma, através de um apoio moral, de uma conversa, seja lá de que forma for. Mas façamos a nossa parte. Dividamos o fardo do outro, porque então está tirando o peso das nossas costas. Vamos tirar o peso das nossas costas auxiliando a quem precisa. E não, como o Roberto bem disse na sua palestra anterior, pagando como se pagava antigamente, né, fazendo sacrifícios. Se for um sacrifício para nós ajudar alguém, façamos o nosso sacrifício. É parte da nossa regeneração, da nossa caminhada. É o auxílio para subir um degrau. Está nas nossas mãos. Está nas nossas mãos. O que o Evangelho nos traz é essa necessidade. É mostrar que a necessidade de evoluir é nossa. O caminho é nosso. Vamos parar de botar a culpa em Deus, de botar a culpa nos governantes, que se todo mundo tivesse cumprindo os decretos que tinha que cumprir desde o início, a gente talvez não tivesse nessa situação. É cada um fazer sua parte. Nós vivemos num racha total no nosso país, é lamentável. É lamentável. Se essa pandemia, se essa situação veio para a gente se unir, para a gente estar dentro de casa, para estar com a família, para proteger uns aos outros, a gente não está se protegendo. Não virou um racha. Então, esses 90, 100 dias ainda não foi o suficiente? Vamos precisar de mais quantos meses? Sabe Deus. E a responsabilidade está em nossas mãos. Então, oremos ao Pai, agradeçamos a Ele, alimentemos o sentimento de gratidão todos os dias, pelo pouco ou pelo muito que nós temos. Chamemos para nós a responsabilidade de todos os dias, fazer a parte, fazer nossa parte, nos melhorar, tentar errar menos, é nossa responsabilidade. Agradecemos a Deus. Manel, Sim, que Deus abençoe pelas suas palavras. que assim seja. Com certeza, tocada de muito amor e de compaixão. O momento que nós estamos vivendo é um momento decisivo. É como se nós, na grande contabilidade divina, tivesse chegado ao balanço, ao balancete, ao balanço de fechamento de nossas vidas. Seria todas as nossas aquisições físicas, morais e espirituais. E nesse momento, cada um terá que dar o melhor de si. Por que eu falo isso? Cada um de nós enfrenta dor, perda, luto, angústia e intranquilidades. Cada um de nós, na sua existência, nesse momento, passa ou passará por essas questões que são muito profundas, aquelas que estão dentro de você. Por que eu falo isso? Nós
estamos com uma comprovação inequívoca. Nós estamos enfermos física, moralmente, emocionalmente. Porque a pandemia, ela traz para todos nós o veredito final daquilo que você é por dentro. Aí vem os medos, aí vem as angústias, as incertezas. E é duro, ou melhor, doloroso ver almas que com o cabedal de conhecimento da palavra do Evangelho de Jesus, conhecedora de todo o Evangelho de Jesus, na hora decisiva, na hora mais crítica que a humanidade enfrenta, não conseguiu colocar em prática todo o estudo que foi adquirido durante toda a sua existência na Terra. A fé, a confiança, a abnegação, o devotamento são palavras verdadeiras. Essa pandemia, se você olhar para cada pessoa e fizer uma leitura espiritual, verá no semblante qual é a carga emocional que nós estamos levando dentro de nós. Então, as tristezas, os desequilíbrios íntimos, a culpa está clara e evidente em nós. Não tem como esconder. Então, as pessoas estão mais transparentes, estão mais claras nas suas decisões. Hoje, ninguém mais esconde aquilo que está por dentro. E quando enfrenta um processo que exige o altruísmo, que exige a colaboração, nós vemos como estão agindo as pessoas. De forma solidária, não. Tentando vantagem de algumas situações, inquietas, às vezes até ásperas, às vezes criando coisas desnecessárias. Então, nesse momento, para nós, é um processo de decisão. Não há como mais nós ficarmos olhando para trás. Agora é trabalharmos agora o presente e enfrentarmos a próxima pandemia. A próxima pandemia vai ter? Vai. Nós não aprendemos na primeira. Nós não fizemos a nossa lição de humildade, ética, solidariedade. Ou vocês acham que tudo vai ficar claro, ficar limpo, que Deus vem aqui abençoar o Brasil e vai ter essa pandemia? Não. Deus nos deu responsabilidade, o livre-arbítrio, e nós temos que assumir responsabilidade pelos nossos atos, através do livre-arbítrio e as consequências. Então, a espiritualidade tem dito, filho, esse momento é um momento em que vocês terão que ter Jesus no coração, permanentemente, orar de dia e de noite, o orar e vigiar é permanente, porque haveremos de passar por dias difíceis. E aí a humanidade tem que enfrentar aquilo que ela semeou. Nós estamos vendo agora uma praga de gafanhoto que está saindo da Argentina, que vai entrar no Brasil. Uma praga de gafanhoto que vem com uma voracidade enorme. Então, diante de tudo isso, nós temos que ter um ponto de apoio. Mentor maior é Jesus. Eu tenho orado todos os dias para Jesus, permanentemente. Mais do que eu fazia. De dia, de noite, qualquer hora, pensamento com Jesus. Sabe por quê? Porque nós estamos ainda subindo essa montanha. E a nossa responsabilidade será trabalharmos junto àqueles mais necessitados, ajudar os nossos parentes, ter compaixão, perdoar os seus erros e perdoar também os nossos, como eu já venho falando há muito tempo, e seguir em frente. Não haverá sombra e água fresca. É um estado de luta, uma guerra, que você vai ter que tratar o seu corpo físico, emocional e espiritual com a prece, com a caridade. Sabe por quê, amados irmãos? Porque as pegadas da transformação planetária, ela está muito evidente.
Os espíritos estão buscando as almas que estão presos nas igrejas pelos dogmatismos. Os espíritos estão buscando aqueles que estão presos nas cadeias, onde os espíritos lá, os vingadores estão lá. Então, é a transição planetária que nós estamos evidenciando. Então, a responsabilidade é nossa. E os espíritos têm sempre dito, dê o melhor de si. Agora, aconteça o que acontecer, custe o que custar, não pare. Eu entendo agora essa palavra. Depois de 35 anos, eu achava que eram palavras graves, muito duras. Aí eu estou lembrando que agora é o testemunho, agora é manter a lealdade com Jesus. Agora o cristão tem que provar se ele é realmente de Jesus. Se as atitudes estão baseadas na sua conduta com Jesus. Porque o que não tiver, vai ficar nessa falácia. Então vamos ficar sempre chorando as dificuldades do caminho. Eu não tenho dúvida que a Casa Espírita irá trabalhar com muito mais efetividade, porque as respostas que estão chegando, elas são claras. É um período de transição que vai exigir força, garra, coragem, perseverança. Não sei o que estou dizendo, não. É as pessoas que estão ligando com síndromes do pânico, com tentativa de suicídio, um volume exacerbado que nós estamos recebendo. Todos os dias tem alguém querendo se matar. Todo dia tem alguém que quer uma palavra de consolo, fazer escutatória. Por isso, graças a Deus, nós vamos começar a escutatória fraterna, que é ligar para essas pessoas e conversar. Porque, não se enganem, senhores, a dor está batendo forte, emocionalmente e espiritualmente. E está gritante o desespero. Minha esposa aqui é minha testemunha, e ela é a mais enfática, quando ela diz, tem que ligar, pronto, tá com o doente, quer se matar, aí eu tenho que fazer esse papel de ligar. Não é por brincadeira, é por necessidade. Então, que cada um trabalhe esse processo. Então, vamos iniciar, foi até uma sugestão do nosso Roberto Máximo, né, essa escutatória fraterna, porque as pessoas precisam falar e conversar, tá? Desabafar, e a gente fazer orientação, que não é nada mais do que o Evangelho de Jesus, o código moral, o código divino. E no dia que eu precisar da ajuda de vocês, vocês vão me ajudar. Né? A tristeza bate, a angústia bate, às vezes fico banhado em lágrimas, vendo uma população sofrendo, miserável, desesperada, sem saber o que fazer. Uma palavra, um gesto, um carinho, um sorriso é capaz de aliviar os aflitos, dar direção. Então, não brinque com essas coisas, que são realmente, o testemunho chegou, e eu espero que nós estejamos à altura, a união, o devotamento, os espíritos dizem, meu filho, você tem algo a chorar? Não. Tem algo a pedir? Não. O que eu tenho que pedir é pelos outros. Ajude fulano, Beltrano. Não tem mais, as minhas dores são secundárias. Elas são não tem menos importância. Porque alguém quer se matar e eu tenho a palavra, eu posso ajudá-lo. Meu problema financeiro, as minhas questões vão passar. Mas aquele que quer se matar, que quer abandonar a sua família, que quer fazer um ato extremado, esse não pode esperar para alguém de amanhã. Tem que ser agora, tem que ser na palavra, tem que ser na escutatória, ouvi-los e ajudá-los. Se é isso que Jesus quer de nós, façamos a escutatória fraterna. Façamos a direção. Porque a partir, com certeza, desses momentos que nós estamos evidenciando, para o mês que vai chegar, vai ser isso mesmo. Vai ser muita luta, vai ser muita inquietação, muito choro e tristeza, mas com Jesus triunfaremos sempre. Eu não tenho dúvida. Então, que Jesus possa nos amparar. Agradeço ao Roberto Máximo, agradeço ao nosso irmão Manel pelas palavras, e trabalhemos incansavelmente. Eu quero avisar que... Sim? Pode participar? Quem? Estou dizendo, a gente pode participar? Pode sim. Desculpe. Complementando você falando e complementando só o que você está dizendo, na verdade, a minha reflexão tem sido muito interessante, as minhas reflexões comigo mesmo. A gente, assim, estou falando do momento, porque a gente tem sempre, mas a gente teve um período, quando a gente estava frequentando a Casa Espírita, o Necáritas, né? A nossa casa
paz. Esse aqui é o meu cantinho de paz, o de lá é o cantão de paz de todos nós. Então, assim, a gente teve a oportunidade de fazer o dever de casa Sim, da gente, né? A gente perfeito. foi lá, foi convocado, aí a gente estava lá dentro, com o irmão Jacó, com a vovó Catarina e o mundo todo lá dentro, e a gente não fez a tarefa da gente, porque eles são os terapeutas, os orientadores, seguram na mão da gente, mas o deserto, a caminhada, né, é nossa. A gente tem que fazer essa tarefa. A gente tem que sair daí, dessa quarta-feira, desses sábados, e fazer a nossa tarefa, que é o que a gente está sendo convocado a fazer agora. Né? E a gente, se a gente não fez, não foi fazendo esse dever de casa, com as dificuldades que a gente teve, aí fica no insuportável, né? Porque olhando assim para de como eu estou fazendo a minha autoavaliação, assim, meu Deus do céu, em outro tempo, uns tempos atrás, eu teria surtado, Uhum, né? sim, é Porque eu me verdade. conheço, o meu psicológico. Então, e as minhas lágrimas hoje, quando eu me sento e leio o Evangelho e abro, são de gratidão e de alegria. Gratidão, porque a gente só vê muito mais o que a gente falta e não vê as bênçãos. E as bênçãos são maiores do que as dificuldades. Basta a gente Sim. se perceber, olhar ao redor. Nosso. E meu, né? Usando também a primeira palavra. E aí você olha a sua primeira terapia, fazendo avaliação que foi o Evangelho, as outras terapias complementares, que foi floral, homeopatia, psicoterapia, assim, e quanto que eu caminhei, o exercício do auto-perdão, do acalentar a minha criança interior, enxergar a minha cólera, eu sou colérica mesmo, que estava aqui, que quando eu acolhi isso, ninei, sim, mas eu posso fazer opção, e eu fiz opção por essa jornada. Então, assim, é isso, e que é o que é a questão da escolha, né? Que o tempo inteiro a gente está falando isso em todas as palestras, a gente de você está sendo convocado, então é isso, é essa tarefa. Então, é possível fazer? Sim, é. E aí, é fácil? Não. Não é fácil, mas não é impossível, É né? verdade, Gisele. A gente caminhou tudo, não. A gente está caminhando, né, Jonas? E o que é que a gente Isso. está fazendo agora? Então, a gente está sendo convocado, não fez o dever de casa, de um jeito vai ter que fazer de outro. E aí a gente fica tudo muito. E aí, realmente, não é uma coisa fácil. Não é uma Não coisa é. fácil. Não é, mas não é impossível, gente. Não é impossível. E aí é quando você fala, e a gente precisa da mão do outro. Sim, fala da sua experiência, porque eu sou o maior, assim, vou começar a dar documentação, né, cara? Então, assim, como eu vi a minha história passar ali dentro daquela sala, por muitas histórias das pessoas que entraram, dos encarnados e dos desencarnados, e fazer um olhar para mim, para a minha trajetória, e com o exercício de se ver, eu entendi por que eu sou assim. Você vai continuar? Não, eu vou fazer outro percurso. E é assim que a gente é convocada. A gente foi convocada a cada instante. E é isso. Então, assim, agora não dá mais tempo. Isso vai ser já? Não, mas é daqui a 50, 150 anos, sim. E aí achar, meu Deus, eu achei que isso ia ser tão fácil. Como que ia ser fácil? Como? Depois de Jesus? Meu Deus, martírios são troféus. Como achar que é troféu? Você é masoquista? Olha, não sou não, viu? Eu era, mas não sou não. Então, assim, achar que a gente ia fazer esse processo de mudança de paradigma com flores, com manjar, gente, como? Mas aí a gente pode tornar essas expiações em provas. Então, são provas. Para mim, as expiações já não são mais expiações, são provas. Eu me deparo com medo, me deparo, mas eu vou me contaminar com isso, deixar isso tomar conta de mim? Não. Eu tenho que sair, eu vou sair. Sim, eu posso me cuidar, posso ajudar.
Então, assim, ser responsável com o outro e comigo mesmo, sim, eu posso. E não entrar em desespero. Se está em desespero, liga para Jonas. Se entrar em desespero, liga para Gisele. Se entrar em desespero, liga para Manuel. Então, para não entrar, e a gente vai se ajudando dessa forma. Então, assim, é Uhum. isso, É, né? você tocou num ponto que eu não queria falar agora, mas eu perguntei aos espíritos, amigos espirituais, chegar desse momento difícil, todos aqueles que estão na religião católica, evangélica, nas demais religiões, que não fizeram o dever de casa correto, e que nesta hora chega um momento decisivo, aqueles que não fizeram o seu exercício, aqueles que protelaram, aqueles que não fizeram verdadeiramente o caminho de Jesus, como eles ficarão? Os espíritos respondem: agora vocês terão que amparar a todos os seus desafetos. Os seus perseguidores espirituais, vocês agora terão que encaminhá-los. Todos que não fizeram a tarefa do Cristo, que não tranquilizaram os seus espíritos imortais, depois deste momento, nós teremos a prova de que teremos que socorrer todos aqueles espíritos que são os nossos adversários no mundo espiritual. Na casa espírita tem espíritos adversários da causa, nosso, dos evangelhos, todo mundo. Então a nossa tarefa agora vai ser mais difícil, consolar e socorrer os nossos desafetos espiritualmente. Todos vocês têm os seus algozes, espíritos perturbados e perturbadores. Então agora nossa responsabilidade aumenta em gênero, em grau e número. Aqueles que não fizeram a lição terão que socorrer e encaminhar essas almas, os seus perseguidores espirituais, para a luz. Se não for nesta vida, será em outra. Então, a missão é nossa, ela aumenta em gênero, grau e número. Por que que os espíritos estão resgatando almas que estão nas igrejas, nos presídios, nas casas espíritas? Por quê? Qual é o motivo? Então, Gisele, você foi muito feliz. Então, aqueles que não conseguiram entender o Evangelho de Jesus terão uma dupla tarefa. Porque se você não sairá da terra enquanto não pagarem o último centavo. Então, meu adversário, que eu não encaminhei ele, que eu não ajudei ele com minha moral, com os meus esforços do bem da caridade, é nossa responsabilidade. Então, nós estamos cheios de espíritos cobradores, cobrando. E aí, você não me ajudou? Você não fez nada por mim? Você não mostrou o lado da caridade? E quem é a responsabilidade, Senhor? Senhores. Então, que Jesus nos abençoe. Informo que meu celular eu acabei esquecendo no Uber, eu precisei sair para atender uma urgência, e eu estou incomunicável, tá? Minha esposa está tentando aqui localizar o rapaz, mas eu estou incomunicável pelo menos por esses dias. A gente está tentando localizar o rapaz do Uber para verificar se ele vai poder me devolver ou não. Então, eu peço a... Se o telefone não for dele, ele vai lhe devolver. Mas se for dele, ele vai ficar com ele. Pronto. Simples assim, pronto. E bola para frente. Viu, Selma? É verdade. É verdade. Então, com Jesus triunfaremos sempre. Manel, faça para encerramento e sábado teremos a nossa reunião. Beijo para todo mundo. Beijo, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço a vocês por tudo. Muito obrigado, de coração. Convoco a todos que se fazem presentes juntos, que queiram elevar seu pensamento ao Altíssimo, tirar do seu coração todo o sentimento de mágoa, de angústia, de desencanto. Aquele desencanto pela vida, aqueles momentos tristes. Vamos dissipar isso de nós. Vamos tirar de nossas mentes, das nossas costas, essas cargas desnecessárias que muitas vezes carregamos. Alimentemos o sentimento de gratidão a Deus por tudo que passamos. Aquilo que achamos que é bom e aquilo que achamos que é ruim.
aquilo que achamos às vezes que é ruim é um ensinamento. Agradecemos a Deus assim dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos nas nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, para todo sempre. Paz, amor e luz se façam nos corações de todos. Graças a Deus. Então, muito obrigado para vocês. Uma ótima noite. Que Jesus esteja com todos. Muita paz, muita luz. E agradeço a paciência e a tolerância. E com Jesus triunfaremos sempre. Ok? Muita paz, muita luz. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Boa noite. Boa noite. Jonas. Sim. Jonas? Oi, Zé Carlos. Vou ficar por Opa. último. Por último, eu converso Tá com certo. você. Beleza. Ok. Começar com... Uhum. Certo. Certo. Oi, Zé Carlos. Oi, Jonas. Ouvindo?